Bom, pessoal, bem-vindos a mais um Pergunte aos Pastores, né? Hoje temos várias perguntas interessantes. Eu acho que o livro recordista de perguntas hoje foi Jó. Então, eu imagino que a gente vai Ai, meu aprofundar muito no livro de Jó. E eu tenho certeza que vai ser uma aula muito rica. Como vocês já sabem, a gente gosta que seja uma conversa e não um podcast dos pastores, né? Então, queremos a participação de vocês, comentários, perguntas, o que que vocês acharam das respostas, enfim. E podem mandar mais perguntas e ir interagindo com a gente também. Mas para a gente começar, eu queria pedir para alguém orar por nós. E dentre os pedidos, que a gente orasse pelos leitores da Rota para que o Senhor gere mesmo no nosso coração cada dia mais desejo, sede e fome pela palavra dele, porque a gente sabe que manter a constância, né, de uma disciplina espiritual não é fácil. Eu tenho certeza que para todos nós aqui já tivemos momentos que a gente titubeou, quis desistir, mas que a gente possa orar para que todos nós consigamos chegar até o fim, manter a leitura e que a gente se apaixone cada dia mais pela palavra dele. Amém? Eu Amém. queria pedir para amém. alguém, qualquer um que quiser aí, levantar a mão e fala, eu oro, e esse sendo um dos alvos de oração. Quem ora para a gente começar? Tia Beth? Uai, amém. Então Oh, vamos, Deus, vamos orar? vamos orar. Deus querido, Deus louvado seja o teu nome nesta tarde, nessa noite, Pai. Nós te adoramos nessa noite, com essa reunião tão preciosa. Nós te louvamos pela tua palavra nesta noite. Nós te louvamos pelos nossos pastores, Pai, que estão imbuídos com essa responsabilidade de estar respondendo as perguntas. Pai, nós te louvamos por cada participante, que o Senhor possa estar tocando em cada coração, despertando cada dia o desejo da leitura da tua palavra, Senhor, com compromisso, com responsabilidade, estar orando, lendo a palavra, entendendo a palavra. Em nome de Jesus, gera em nós sede da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos essa reunião nas tuas mãos, que nós sejamos enriquecidos nesta noite com mais esses livros que serão comentados. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém, 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 amém. amém. Bom, vamos lá então, Amém. começando nossa aula pelas perguntas sobre o livro de Jó. E aí os pastores falaram que hoje nós teremos também outras participações, pastores? A ideia é que o grupo dos pré-seminaristas, né, que foram convidados a participar, alguns estão no Rota 66, outros não estão, e eu não vou falar nada, que quem não está no Rota 66 pode perder ponto, né, mas não vou falar sobre isso, porque é só uma suposição. Mas se eles estão aqui, eles também são desafiados a nos ajudar nas respostas, né, ajudar a interagir. Então, que os nossos pré-seminaristas aqui presentes tenham liberdade de se manifestar, ajudando-nos neste momento de crescimento. É isso Hashtag aí. fica a dica, nós estamos com um caderninho anotando cada participação. Tá valendo ponto. Mas a primeira pergunta, então, para começar a aquecer sobre Jó, qual que é a autoria do livro de Jó? Tá. Pastora, como que faz? Eu vou respondendo e você vai completando? Pode ser assim? É, Pode queridos, ser. a Bíblia ela tem algumas questões que elas não são a preocupação principal. Então, o fato delas não estarem muitas vezes clara alguma afirmação, para nós é porque isso não é o mais importante. Então, existe uma máxima na teologia que diz que tudo aquilo que a Bíblia não fala com clareza, eu não devo afirmar com certeza. E tudo aquilo que a Bíblia não traz com clareza é porque não é importante para a nossa salvação. E aí, baseado nisso, então, a questão das autorias, elas são tanto quanto livres às conjecturas e os estudos.
Existem duas linhas teológicas para a autoria do livro de Jó. Alguns dizem que foi o próprio Jó, né, que fez um relato e quem com ele convivia, e outra linha teológica diz que esses livros poéticos, né, sapienciais ali, que estão junto com Salmos, junto com Cantares, com Eclesiastes, está o livro de Jó, são livros que foram escritos no tempo de Moisés. E alguns acreditam que Moisés, além de ter escrito o Pentateuco, ele também pode ser um dos escritores ou o autor do livro de Jó. Lembrando que a escrita ela surge nesse período, né? Então se atribui ao tempo de Moisés essas escritas, trazendo da tradição oral para a escrita, porque foi nessa época, 1200, por aí, que a escrita começou a se tornar mais comum e se tornar um meio de preservação da tradição e da história. Então, resumindo, não existe uma certeza de quem escreveu. Agora, existe uma certeza, foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, se não há clareza de quem escreveu, é porque isso não é mais importante, mas há certeza de que quem escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo, foi Deus que usou a pessoa. Então, quando você vai assistir uma apresentação, um concerto, uma orquestra, você está mais preocupado com o nome do músico do que com a marca do instrumento. O que vale é o nome do músico que está tocando e não a marca do instrumento. E então nós somos instrumentos. Deus é quem nos usa. Amém. Mais algum complemento para a resposta? Se não, a próxima pergunta ainda é sobre uma continuação, né? A pessoa coloca aqui: se o livro de Jó foi escrito por Moisés, que é a tradição judaica, certo? Uhum. Como é possível ter a certeza que o diálogo entre Deus e o diabo aconteceu, sendo que o lapso temporal entre eles gira em torno de 400 a 500 anos? E a pessoa ainda falou assim: não me venha com essa conversa de tradição oral. Explica aí, pastores. Então a pessoa já deu a resposta, né? Oi, pastora. Eu nem sei quem é essa pessoa que perguntou. Gente, essa questão às vezes a gente se preocupa muito com a tradição no sentido de condenar a tradição, porque o movimento protestante ele surge no século XVI em oposição ao movimento e às práticas católicas romanas. E a Igreja protestante ela sempre priorizou a Bíblia, a revelação, o cânon da Bíblia como base de fé. Já a tradição católica, ela entende que a tradição e a Bíblia têm a mesma origem, no caso do Novo Testamento, lá nos apóstolos. Então, a Igreja Católica dá o mesmo valor para a tradição do que ela dá para a Bíblia. Então, na tradição católica, ela é transmitida oralmente, através do clero, através do Papa, dos bispos da Igreja. E depois ela é escrita e, na visão católica, ela caminha junto. O movimento protestante, se opondo a isso, ele acaba jogando a tradição lá para baixo. Então, tem muita gente que tem náuseas quando se fala de tradição. E é um equívoco isso. Hoje, a nossa tradição ela está debaixo do crivo da Bíblia, porque quando a Bíblia foi escrita, quando a Bíblia chegou até nós por inspiração de Deus, então daí ela passou a ser o fundamento. E ela sendo o fundamento, a tradição se submete a ela. Antes da Bíblia, a tradição tinha um peso. Após a Bíblia, a tradição passa a ser algo, entre aspas, de segunda categoria. Aí, nós protestantes temos dificuldade de falar de tradição, porque a gente tem medo que isso se assemelhe a uma questão católica romana. E aí, quando a gente fala isso, nós vamos lá no início de tudo. E a gente não tem como deixar de lado a verdade
que o Antigo Testamento ele foi durante séculos transmitido oralmente, naquilo que a gente pode chamar de tradição. Mas, queridos irmãos e irmãs, a forma como a Bíblia era transmitida oralmente, ela era tão veraz, ela era tão séria, quanto qualquer escrito carimbado, autenticado, reconhecido firma. Então, quando você vê lá em Deuteronômio, falarás da palavra de manhã, de tarde, de noite, na saída, na chegada, você vai inculcar no coração dos seus filhos. Então, se eu, como um judeu, tinha essa obrigação de transferir a Torá, transferir os ensinamentos para os meus filhos, você imagina um escriba, você imagina alguém que tinha a única incumbência de fazer isso. Então, nós cremos que a tradição, antes da Bíblia escrita, ela tem o mesmo, ela era a Bíblia. Mas quando a Bíblia pegou a tradição e escreveu inspirado, então daí nós passamos a entender que a tradição ela passa pelo crivo da Bíblia e não ao contrário. E aí você vai chegar no livro de Moisés, a tradição judaica e a tradição protestante na sua maioria, crê que quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés. E Moisés não estava lá no Gênesis, mas a história estava vindo sendo contada até que Moisés, no tempo da escrita, passou isso para o papel. Então, nós não temos dificuldade em admitir que Jó viveu antes de Moisés, porque, segundo os historiadores, a época, apesar de o livro ser colocado lá no meio da Bíblia, ele foi colocado lá porque ele está na categoria de livros poéticos, sapienciais, não históricos, né? Mas se a gente for tentar ver quando que acontece a história de Jó, a vida de Jó, ela se coloca entre o ano 1500, 1700 antes de Cristo, ou seja, no tempo dos patriarcas. Por que a gente fala isso? Porque Jó não fala da lei, dos 10 mandamentos, Jó não fala do templo, então tudo leva a crer que Jó é anterior a tudo isso, ou seja, no tempo dos patriarcas. Mas existem alguns exegetas que acreditam que o livro de Jó, por causa de alguns termos que ele usa no hebraico, ele já é pós-exílio da Babilônia. Alguns acreditam que é por volta do 5º século antes de Cristo. Mas há um consenso da maioria que Jó foi escrito, ou a vida de Jó aconteceu por volta do ano 1500, tendo sido passado no papel no tempo de Moisés, como disse o nosso aluno aí, uns 200, 300 anos de intervalo entre Jó e Moisés. Ô, pastor, até aproveitando aqui, né, para abrir para a conversa, como é o nosso objetivo, uma coisa que eu fiquei pensando a partir da sua fala, sobre cultura e tradição oral, né? Quando a gente para pensar hoje que a gente, com toda a tecnologia e a cultura que nós temos, a gente não decora um número de telefone, mas se a gente parar para pensar que há 10 anos atrás a gente decorava, a mudança as facilidades que a gente tem vão causando no nosso comportamento, na nossa capacidade de memória e de transmissão de informação, né? Então, por exemplo, eu sei o número do meu pai, da minha mãe, eu sei o meu número de celular antigo, todos os que eu tive. Agora, do Rafael, eu não consigo decorar. Por quê? Porque é um número que veio depois que a gente já tinha facilidade da agenda eletrônica. Então, isso mostra. É difícil a gente compreender a tradição oral com a tecnologia que a gente tem hoje e a forma como a gente guarda e passa informação, né? Excelente comparação. Hoje, alguns dizem que nós vamos desaprender de escrever de forma manuscrita, né? A maioria de nós hoje já não tem mais o hábito de escrita. Por quê? Porque é tudo digitado hoje. Então, mais uma geração, talvez nem caneta exista mais, como nós conhecemos, esferográfica. Então, você imagina isso lá atrás, né? Então, é um excelente exemplo que você deu. Assim como nós desaprendemos algumas coisas pela falta de uso, quando lá no passado se usava a tradição, a memorização, aí era outra coisa. O povo, olha só, né? Quando Jesus chegou na sinagoga em Cafarnaum com 30 anos de idade, deram o livro de Isaías, que era um rolo.
E aquele tempo não tinha divisão de capítulo de versículo. E Jesus foi e encontrou o texto, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele falou, se aplicou a ele, né? Então, você imagina no tempo de Jesus que as pessoas decoravam os livros, e hoje a gente tem facilidade que nem precisa mais saber capítulo e versículo. Você vai lá no aplicativo da Bíblia, digita a palavra que você imagina, já vai para o capítulo. Então é exatamente isso. Boa comparação, Giovana. Ô, E Gi, fala. você falou isso, estava até pensando já antes a respeito, de que também nós não podemos olhar com a nossa perspectiva cultural também sobre a tradição oral, né? Nós sabemos pouco sobre nossas próprias histórias como país. Se a gente perguntar assim, você sabe a história de Goiânia, sabe a história do Brasil, sabe a história, nós sabemos pouco, então a nível cultural, nós não temos muito essa predominância. Mas para aqueles povos, e existem povos até hoje, principalmente na África, na Oceania, na Ásia, os povos orientais, que ainda preservam a tradição oral sobre as suas histórias culturais e tudo mais. E as próximas perguntas falam muito sobre a veracidade ou não do livro de Jó, sobre ser um livro poético e uma parábola ou um livro, algo que realmente aconteceu. Então, eu queria que vocês conversassem um pouco sobre isso, porque talvez tenham pessoas que não sabem dessa discussão, desse questionamento. Então, antes de eu entrar nas perguntas sobre esse tema, eu queria que vocês apresentassem essa visão de que o livro, na verdade, de que existem pessoas que acreditam que esse livro, na verdade, é uma parábola, é isso? Não aconteceu? Não, É só uma poesia? tá. É um mito, é uma novela, talvez não a ideia da parábola, que a parábola já é um contexto literário do Novo Testamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso, é uma boa reflexão. Durante muito tempo, o cristianismo entendeu que a Bíblia, ela que é a chamada teologia fundamentalista, que a Bíblia é a palavra de Deus e é inquestionável. Então, não se questiona, por exemplo, o fato de Jesus ter feito milagres, o fato de Jonas ter sido engolido por um peixe. Está lá na Bíblia, eu acredito, e ponto final. Essa é a teologia chamada fundamentalista. Nas últimas décadas, talvez 50 anos para frente, né, final dos anos 60, 70, começou-se a discutir nos meios acadêmicos a possibilidade de reflexão e de construção científica dentro da ideia de uma teologia mais liberal. O que é a teologia liberal? A teologia liberal é uma discussão sobre o fato da Bíblia não ser a palavra de Deus, mas a Bíblia conter a palavra de Deus. Então, a teologia fundamentalista crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ponto. A teologia liberal crê que a Bíblia contém a palavra de Deus. E, portanto, se ela contém a palavra de Deus, ela também pode conter outras coisas que não sejam a palavra de Deus. Então, perceba a diferença. Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, tudo que está lá é a palavra de Deus. Se eu creio que a Bíblia contém, aí eu passo a fazer um exame, um estudo minucioso para saber o que é e o que não é a palavra de Deus. E a teologia liberal, então, ela argumenta que Deus não está preocupado se Jó existiu. Isso pode ser um gênero literário chamado novela, ou então um mito. E aí eles passam a falar que Deus está preocupado no princípio que Jó transmite, e não no fato de ter existido Jó em carne e osso. Por exemplo, eles não acreditam que Jonas foi engolido por um peixe. Eles acreditam que, na verdade, isso é uma historinha que foi cantada para ilustrar a importância do profeta ser obediente a Deus. Quando você chega no Novo Testamento, a teologia liberal fala assim que não é milagre. Então, por exemplo, Jesus não transformou água em vinho. É que o povo lavava muito a mão na água da purificação e a água ficou meio suja, esvermelhada. Né? A teologia liberal não acredita que houve multiplicação de pães. Eles acreditam que a atitude daquele menino em dar o que ele tinha mobilizou, e o elogio de Jesus e a gratidão de Jesus fez com que todo mundo que estava guardando a sua marmitinha
começasse a compartilhar. Então, a teologia liberal, ela acredita que a Bíblia não precisa ser literal em tudo isso. E aí eles usam até um exemplo. Por exemplo, a Turma da Mônica. Não existe a Mônica real, mas existe a história em quadrinhos. Os irmãos Metralhas e o tio Patinhas não existem de forma real, mas é uma história que ensina que o crime não compensa. Essa é a chamada teologia liberal. O problema da teologia liberal, que nós, enquanto eu estou falando em meu nome, né? Pode ser que exista ou existem pastores metodistas que pensam diferente. A teologia liberal, ela é perigosa porque ela questiona tudo. Eu tive um professor na minha pós-graduação que ele defendia a teologia liberal. Eu perguntei para ele qual é o perigo da sua forma de encarar a teologia. Ele falou: o perigo é que não tem limites. Você vai chegar um momento que você vai questionar até se Deus existe ou não dentro da teologia. Então, o que nós cremos? Entre esses dois universos teológicos paradoxos, extremos, que é o fundamentalismo e o liberalismo, existe um equilíbrio entre os dois, que é o evangelicalismo, o evangelical. O que o evangelical crê? Ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ele crê que algumas coisas na Bíblia, quando você vê a Bíblia como um todo, a Bíblia se explica por ela mesma, precisa ser entendido alegoricamente. Então, vou dar um exemplo da teologia evangelical. Jesus disse: se o teu olho direito te faz pecar, arranca o teu olho, porque é melhor você ir para o céu sem o olho direito, sem a mão direita, do que ir com tudo para o inferno. O fundamentalista, por mais que ele seja fundamentalista, você nunca viu um crente arrancando a mão. Isso no mundo muçulmano acontece. Lá em alguns países muçulmanos, o ladrão tem o braço quebrado, decepado lá. Então, o cara protestante cristão mais fundamentalista, algumas coisas na Bíblia ele interpreta de forma alegórica, mas na sua essência quase total, ele acredita naquilo que a Bíblia fala. Já o liberal, ele relativiza tudo. O que o evangelical faz? Ele faz um equilíbrio disso. Então, que eu posso entender? Braço direito, o meu lado direito fala da área do poder, né? Jesus está à direita do Deus Pai. Então, nos tempos bíblicos, o lado direito é o lado da força, é o lado da autoridade. Então, se tem alguma coisa que tem força na sua vida, se tem alguma coisa que tem autoridade e manda em você, arranca isso. E isso, então, a gente não sai por aí arrancando o olho dos outros. A gente arranca o pecado, a gente arranca a tendência para poder ir para o céu. Então, resumindo, nós cremos, eu, Ednei, creio, e o teólogo evangelical e até o fundamentalista, crê que Jó foi uma pessoa real. Por que ele foi real? Porque Jesus citou Jó. Quando você fala das parábolas, uma das características da parábola, não existe nome próprio. Nenhuma parábola Jesus cita nome próprio, porque daí deixa de ser parábola, passa a ser uma história real. O bom samaritano, o filho pródigo, todas as parábolas na Bíblia, o rei, nunca é citado o nome. Se existe citação de nome próprio, não é parábola, é história real. E Jó está cheio de nome próprio. E Ezequiel fala de Jó, que se Jó tivesse vivido em Jerusalém, Jerusalém teria sido salva. Tiago fala de Jó. Então, a Bíblia não citaria um personagem fictício como exemplo de um personagem real. Eu nunca vou falar assim: semana passada eu batizei o irmão Metralha, porque não existe irmão Metralha. Né? Eu batizei o tio Patinhas. Não existe tio Patinhas. Então, se a Bíblia cita, fora do livro de Jó, o livro de Jó, é porque é real. E eu não tenho dificuldade em crer. Terminando a minha fala, queridos, nessa parte, eu falo que é mais difícil ter uma fé na teologia liberal do que ter uma fé na teologia evangelical ou fundamental. Porque é mais difícil ser crente sem acreditar em Deus, né? Sem acreditar que Deus faz milagre. É mais difícil acreditar na história, nos princípios de Jó, achando que é uma novela. É muito mais fácil acreditar em Jó, acreditando que tudo que acontece ali é fato histórico e real. Até porque a teologia liberal dá margem para nós criarmos a nossa própria teologia, né? Você vai
criando interpretações. E aí, pastor, eu não sei se vai entrar nesse tema, mas eu acho uma coisa legal de falar. É que às vezes nós lemos a Bíblia e temos que aprender a saber como interpretá-la também, né? Porque a Bíblia também contém histórias. E dessas histórias, às vezes, extraímos princípios e ensinamentos. Então, na Bíblia tem vários relatos de estupro, de coisas assim horrorosas que aconteceu, porque e até mesmo uma comprovação que a Bíblia é real, porque a Bíblia não omite da história esses casos terríveis. Ela conta, ela narra, porque foi uma coisa que aconteceu. Então nós olhamos para essas, o que a gente vai aprender com isso? Claro que nós vamos extrair lições, nós vamos aprender, vai ter sabedoria em tudo que nós lemos na Bíblia, mas não quer dizer que é uma coisa para a gente fazer. Então a Bíblia ela contém coisas que são para nós fazermos, para nós não fazermos e aprendermos com as histórias e com as narrativas. Eu queria, é uma curiosidade, assim, quem são os pastores, os teólogos mais famosos da teologia liberal hoje? Da mídia aí? Ed Renekiewicz. Esse é um exemplo. Ed Renekiewicz, Caio Fábio. Eu não sei pela Igreja Reino, da Igreja do Bege, também é teologia liberal. Quem mais você conhece? Mas Na são verdade, esses, assim, na verdade, a teologia liberal ela está muito mais circunscrita, restrita a um ambiente acadêmico. A maioria dos teólogos liberais não são pastores, são acadêmicos, não tem vivência de igreja. A maioria são pessoas que se dedicam ao estudo teórico. E tem na Igreja Católica também? Teólogos liberais? Sim, sim. Tem essa linha também. Tem a teologia da libertação, que teve um grande desenvolvimento na Igreja Católica, no ambiente do governo militar, na década de 70, as comunidades eclesiais de base. É uma leitura teológica de uma Bíblia, uma leitura revolucionária, uma leitura liberal. Certo. Gente, quem mais quiser contribuir e perguntar aí, fique à vontade. Fala, pastora. Assim como as teologias também, né? Teologia dialética, desenvolvida por Karl Barth, que até hoje não consegui entendê-lo direito. De tão difícil que é a leitura de Karl Barth, mas tem muitos desenvolvimentos de teologias aí. Mas, e pastor, um exemplo de fundamentalista, a gente pode considerar o Silas Malafaia como um exemplo fundamentalista? Sim, sim. A tradição assembleiana ela é bem fundamentalista, né? Então, porque o Lemuel já abriu a câmera aí para dar a contribuição dele de ex-assembleiano. A Assembleia de Deus, por exemplo, por que durante muito tempo... E aí, queridos, a gente já continua falando, né? E eu já falei isso em aulas anteriores do Pergunta ao Pastor. Por que na tradição pentecostal mulher não usa calça comprida? Porque na Bíblia, lá em Deuteronômio, fala que mulher não deve usar roupa de homem não deve usar roupa de mulher. Então, já que roupa de homem é calça comprida, é por isso que não pode. Só que como nós, metodistas, fazemos essa leitura? Primeiro, a gente crê que aquilo que está em Deuteronômio é a palavra de Deus, ponto. Para nós não tem discussão. Agora, a gente lê a palavra de Deus fazendo aquilo que nós chamamos de exegese. Então, a gente lê quando foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito, em qual circunstância foi escrito. Isso é exegese. E aí a gente aplica os princípios da exegese na nossa prática, que é a hermenêutica. Porque a Bíblia é uma só. Agora, quando você vai nessa história de Deuteronômio, deixa eu achar que eu não tenho escrito isso, você vai aprender que naquele tempo a roupa de homem, Deuteronômio 22, verso 5, Deuteronômio 22, 5, a mulher não usará roupa de homem, nem o homem vai usar veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Isso é Bíblia. Para nós não tem discussão, é Bíblia. Agora, o que esse texto, vamos estudar esse texto? Esse texto vai nos lembrar que naquela época não tinha calça comprida. Esse texto vai nos lembrar que naquela época homem e mulher usavam o mesmo tipo de roupa, aquelas vestes. Só que a roupa da mulher, ela era suja de sangue, porque a mulher não tinha a higiene íntima que tem hoje, não tinha tudo o que tem à disposição dela. Então, quando uma mulher ficava menstruada, ela literalmente ficava imunda. Então, lembra que a Bíblia fala que a mulher não podia sair de casa,
o homem não podia sentar no lugar que a mulher tinha sentado, não podia haver relação sexual conjugal nesse período, porque a mulher estava suja. Então, a roupa da mulher era roupa suja. Usando um exemplo para ilustrar. Se eu saísse de casa com uma roupa da Solange suja de sangue, ia ser uma vergonha. Se a Solange usasse uma roupa minha, ela ia sujar. Então é isso que o texto fala. O que eu estou fazendo aqui? Exegese. Agora eu vou aplicar para o meu dia a dia, que é a hermenêutica. Hoje, o que é que escandaliza? Não é roupa suja de sangue, mesmo porque hoje existe higiene para isso. Mas hoje um homem que usa uma calça muito apertada, que deixa evidente os seus músculos, o seu órgão genital, isso escandaliza. Ele está usando uma roupa de homem, entre aspas, mas está escandalizando. Uma mulher que use uma calça comprida, que não marque o seu corpo, que não seja indecente, ela não está escandalizando. Então, o que nós fizemos? Palavra de Deus é palavra de Deus, mas nós lemos e entendemos onde, quando, quem, por quê, para quem, e a gente trouxe para a nossa realidade. O pastor, um fato totalmente inútil. Quando eu estava na faculdade estudando a teologia liberal e a fundamentalista, foi bem na época que estourou aquela mensagem polêmica do Ed René sobre a atualização da Bíblia. Então, eu pude estudar em tempo real. Exatamente isso. O erro, na minha opinião, do Ed René é a ênfase que ele quer dar, e a Bíblia não precisa, não deve, não pode ser reescrita. Agora, eu preciso ler a Bíblia, entender como ela foi escrita, como exegese, e aplicar, que é a hermenêutica. Então, isso acontece, por exemplo, no nosso meio com o Ministério Pastoral Feminino. Tem muitas igrejas que não aceitam mulher no pastorado porque estão lendo a Bíblia de 2000 anos atrás, sem trazer os seus ensinamentos para o ano 2025. E essa dificuldade das pessoas de entenderem essa exegese e hermenêutica, né? Que nós falamos aqui desde a primeira aula, os pastores vêm falando muito sobre isso, a gente sempre volta nisso. Eu vejo que quando a gente vai fazer esse processo, o pessoal da teologia fundamentalista já se assusta achando que você está querendo atualizar a Bíblia, né? Achando que está levando para o lado do liberal. E é muito difícil conseguir entender esse meio termo, né? Esse Esse equilíbrio. equilíbrio. O problema, queridos irmãos e irmãs, é que pensa numa balança de 2 pratos, né? A balança de 2 pratos, eu quando trabalhei na área de química, chamava balança semianalítica, né? Ela tem o fiel da balança, que é aquele ponteiro, aquele pêndulo. Você põe o que você quer pesar de um lado e põe o que as medidas que você conhece para encontrar o equilíbrio. O ponteiro chama fiel da balança. O problema é que só um ponto é o equilíbrio. O resto é tudo desequilíbrio. Então, a dificuldade que você está falando, Giovana, é exatamente essa, né? Viver o equilíbrio é muito difícil, porque o equilíbrio é um ponto. Qualquer respirada, você perdeu o equilíbrio. E a gente, queridos irmãos e irmãs, que pretende ser uma igreja equilibrada, precisamos ter esse cuidado, porque vai chegar um irmão na igreja que o pêndulo balançou um pouquinho para o outro lado. Vai chegar uma irmã que vai querer uma igreja mais assim, mais assado, e a gente, com amor, igual uma gangorra, vai tentar trazer para o equilíbrio de novo, né? Então, a gente não pode abrir mão do equilíbrio. Precisa lutar e respeitar quem está meio desequilibrado. Mas o equilíbrio é necessário. E o próximo assunto, a gente vai falar sobre a paciência de Jó. Fala, Giovana, Lemuel, fala antes disso. fazer uma complementação que eu acho muito bacana que a pastora falou, algo, né, de nós pegarmos lá do Velho Testamento algumas coisas e a gente trazer isso como princípio, né? Por exemplo, que eu vejo é o sábado, né? Lá existe a lei de nós guardarmos o sábado, mas nós hoje não guardamos o sábado, né? Mas a gente tem o princípio de guardar o sábado. O que está por trás disso, né? É o descanso, ter esse momento de pausa, porque nós somos seres humanos que precisamos ter esse momento de descanso. Então, eu acho muito interessante essa questão. Muito bom. É isso. Oi? Estou anotando a contribuição aqui dos pré-seminaristas. Assunto paciência de Jó.
Quem aqui já ouviu esse termo? Nossa, fulano tem uma paciência de Jó. E aí temos algumas perguntas sobre isso, eu vou ler todas elas e aí vocês discorrem sobre o assunto, tá bom, pastores? Ok. Vamos lá. De onde vem a ideia popular de que Jó era paciente e não reclamava, sendo que ao longo do livro ele expressa angústia, amaldiçoa o dia do seu nascimento e questiona Deus intensamente? Outra pergunta. Essa sempre foi uma dúvida minha, eu ficava indignada. Como assim paciência de Jó, se ao meu ver ele não demonstrou paciência? Outra pergunta nesse mesmo sentido. De onde. Ah, não, aqui já foi. É, Tá, a pergunta é: como assim? O que significa paciência de Jó e aonde é que Jó foi paciente? Bom, interessante a pergunta, porque a palavra paciência de Jó, ela é igual à palavra filho pródigo, né? Não está na Bíblia. Até alguns acreditam que o pródigo poderia, porque é o fato lá em Lucas capítulo 15, Jesus está contando a parábola para tratar do filho mais velho, que é aí a comparação que ele faz com os fariseus, né? Então, na verdade, o pródigo poderia ser o mais velho, que esbanjava tudo sem sair dentro de casa, né? Então, a cultura, queridos, é uma coisa muito complexa, né? Voltar a falar da questão da reforma protestante, até o século XVI, ninguém tinha acesso à Bíblia. Depois do terceiro século até o século XVI, foram aí 1.200 anos em que as coisas, a Bíblia estava escrita, portanto, a tradição se submeteria a ela, só que o povo não tinha acesso à Bíblia. E vocês sabem que até na década de 60, a cultura romana, que era no Brasil a cultura predominante, né, a missa era rezada em latim. Então, o povo, a minha avó, de tradição católica romana, ela falava que quem lesse a Bíblia toda ficava louco, né? Então, não podia ler a Bíblia toda, porque senão escapava a marcha, né? Se fosse assim, todos nós do Rota 66 estaríamos perdidos, né? E a gente fica louco, sim, louco por Jesus, né? Mas quando a gente pensa nessa questão cultural, filho pródigo, paciência de Jó, não está na Bíblia. É algum momento que essa história começou a ser replicada e foi se criando essa cultura. O que eu, Ednei, entendo sobre isso? Que o ser paciente é aguardar, o ser paciente é perseverar, o ser paciente não é não reclamar. Então, o ser paciente às vezes é reclamar. Hoje, eu fui levar a Solange para fazer um exame, nós somos um laboratório para que fosse um laboratório que a gente sabia que atendia rápido, porque ela está com a coluna operada faz uma semana, ela não pode ficar muito tempo sentada nem em pé. Nós chegamos lá, a moça começou a falar que a moça que tinha a senha do e-mail tinha saído para o almoço e que estava demorando. Aí eu era paciente ali, né? Mas eu tive de reclamar, porque eu falei assim, olha, eu vim aqui porque aqui é rápido, e eu não tenho culpa se a turma foi almoçar e levou a senha do computador. Essa paciente aqui está com uma cirurgia de uma semana na coluna com parafuso, né? Então, ser paciente, para mim, não quer dizer sinônimo de silenciar e não reclamar. Para mim, Jó reclamou sim, reclamou muito, mas ele foi paciente com a mulher dele, que a mulher dele falou, amaldiçoa Deus e morre. E ele falou, não, vou continuar aguentando as provações, incluindo os palpites errados da minha esposa. Então, para mim, a palavra paciente aí tem a ver com perseverança, tem a ver com resiliência, tem a ver com ficar firme com o pé no toco. Essa que é a ideia da paciência de Jó. Mas eu não vejo a paciência como alguém que não reclama, porque reclamar tem a ver com querer justiça, reclamar tem a ver com querer que a verdade prevaleça. Então, Ô, eu não acho que são coisas pastores, incompatíveis. deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa e a pastora já toma a palavra. Pensando na hermenêutica é quando a gente aplica a nossa vida, certo? O que que Certo. a gente poderia pegar como ensinamento da postura de Jó e o que que a gente o que absorver e o que não absorver da postura dele diante da situação que ele viveu? Legal. Pastora, quer falar? Quer?
Não, eu queria falar outra coisa ainda da paciência, que pode ser que, antes do senhor responder essa pergunta, é que em Tiago 5,11, ele cita Jó e cita a perseverança de Jó. Ele fala assim: eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então ele fala que são felizes aqueles que perseveram firmes. Então ele não fala assim, aqueles que são pacientes, que não reclamam, mas os que perseveram. E às vezes a gente vai perseverar, mesmo reclamando, mas a gente vai perseverar. Aham, exatamente. Pastora, nessa linha da perseverança, para mim, os ensinamentos hermenêuticos da história de Jó é reconhecer a graça. Porque Jó, o texto deixa claro que ele acreditava na justiça própria. E quando o texto, lembra a história, Jó começa dizendo que ele orava pelos filhos, ele oferecia sacrifícios, de outro detalhe, né? Ele não oferecia sacrifício no templo, mas uma prova que ele precede a lei e o templo, né? Então, Jó, sabe aquela pessoa que se acha boa, aquela pessoa que se acha honesta, que se acha verdadeira, essa pessoa acha que se Deus não me ajudar, Deus é injusto, porque afinal de contas eu sou metodista há tanto tempo, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Essa justiça própria, ela acaba com a graça, ela tira o maior mérito da graça, que é um favor imerecido. Então, para mim, a grande lição de Jó, às vezes eu ouço pessoas falando assim, fulano não merece sofrer tanto, alguém passa num concurso, parabéns, você mereceu. A gente entende isso numa linguagem, né, do dia a dia, mas teologicamente falando, queridos, a história de Jó, a vida de Jó, serve de exemplo para nós, que a nós só cabe corar de vergonha, como disse Daniel, né? E a história de Jó, no final, ele reconhece isso. Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos experimentam o Senhor, né? Se você lembrar de outro detalhe, né? A história de Jó, que eu acho uma aplicação tremenda. Jó, Deus queria dar em dobro. Você quer saber a história? Olha para o final. Quando você vê lá em Gênesis, a Bíblia fala que foi a tarde e a manhã do terceiro dia, a tarde e a manhã do quarto dia. Com Deus você pode olhar a história de trás para frente. Começa de Apocalipse. Então, a gente já sabe o final da história. E a história de Jó, Deus queria dar o dobro para ele, que é o final da história. Só que Deus sabia que Jó não ia absorver isso da forma correta. Jó ia achar que ele era o cara, que ele era bom, Jó ia achar que ele merecia. E sabe a diferença de riqueza e prosperidade? É uma pessoa que ganha na loteria, né? E isso é mais um motivo pelo qual a gente não joga, mas uma pessoa pobre que ganha na loteria, esse dinheiro é maldição para ela, porque ela não prosperou, ela enriqueceu e ela não sabe tratar os milhões que ela ganhou, porque ela está acostumada a tratar com dezenas de reais. Então, quando a pessoa enriquece de uma hora para outra, sem crescer, sem prosperar, aquele dinheiro é maldito. Exatamente, aquele dinheiro é maldito. E aí, o que Deus fez com Jó? Deus preparou Jó para abençoá-lo em dobro. Deus mostrou para Jó da justiça dele, Deus mostrou para ele, e a fala dos amigos foi para também corroborar tudo isso. E olha a cereja do bolo. Quando Jó parou de reclamar, quando Jó entendeu que a justiça dele não valia de nada, era trapo de imundície, e ele começou a orar pelos amigos, Deus o abençoou em dobro. E deu tudo em dobro para ele. Então, eu sempre dou um exemplo dos jogadores de futebol, Garrincha e tantos outros jogadores do passado e até do presente. Pessoas que nasceram numa situação de, às vezes, miséria, de pobreza, pessoas que não aprenderam sobre gestão, não tinham recursos, família muito pobre. Quando esse cara vira milionário da noite para o dia, é vendido para um time para o exterior e ganha muito dinheiro, se ele não tiver um bom staff, uma rede de apoio, ele vai morrer pobre. Por quê? Porque ele ficou rico, mas não prosperou. Deus queria
deixar Jó mais rico, mas para isso Jó precisava prosperar. Então, o que aconteceu com Jó foi tratamento de Deus para abençoá-lo em dobro. E aí, não sei se tem essa pergunta, mas eu vou falar. O que aconteceu com o diabo não foi uma briga. Queridos, Deus não briga com o diabo. O diabo é infinitamente menor. Deus aproveitou o diabo para fazer o serviço ali de atazanar a vida de Jó. Mais ou menos assim, né? Eu vou falar algo aqui que, se você não entender, vai ter tempo pergunta de pastor só para isso. Mas Deus deixou o diabo fazer o serviço sujo. E Deus não desperdiça nada. Ele transforma tudo em bênção. A história de Jó mostra isso. Essa é a hermenêutica que eu faço da história de Jó. Com a palavra, Gabriel, Gabriel Araújo. Pastor, sobre isso que o senhor falou, assim, eu vejo que Jó é um exemplo do que nós podemos fazer no sofrimento. Porque quando nós olhamos para o povo de Israel, nós vemos no deserto, nós vemos o que não fazer no sofrimento. Porque eles estavam sofrendo, eles estavam sendo provados, mas eles murmuravam, eles questionavam Deus, eles faziam outros deuses, eles pecavam. Já Jó não. Jó nos ensina que quando o sofrimento bate à nossa porta, de fato nós sofremos, de fato nós questionamos, de fato nós perguntamos, nós queremos entender, nós queremos compreender o porquê que nós estamos passando por isso. Então, acho que a paciência de Jó está na forma que Jó lida com é, todo o sofrimento que ele está passando, né? E é claro que aí muitas vezes nós criamos o ideal de que sofrer sendo um crente é não falar nada, é ficar calado, é aguentar tudo. E eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que Davi, por exemplo, nos seus salmos, ele está sofrendo, ele está clamando, ele está orando, ele está lutando ali, tentando entender o que está acontecendo. Então, acho que Jó nos ensina nesse aspecto a sofrer é, em Deus, né? Em momento nenhum ele afrontou Deus, mas ele quer entender o porquê que ele está passando aquilo, né? Excelente, Gabriel. Nada a acrescentar. É exatamente isso. Jó nos ensina que o sofrimento faz parte da vida. E hoje, muitas teologias não passam pelo crivo de Jó. Porque hoje, pare de sofrer. Hoje, a teologia coaching, ela ensina ao contrário. e o pastor, outra coisa bem rápida, só para acrescentar também, é que o texto termina dizendo, né, o livro de Jó, ele falando, antes eu te conhecia só de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Nós conseguimos conhecer a Deus na medida que o conhecimento sobre nós também é destravado, a gente consegue enxergar a realidade de quem nós somos, né? Enquanto nós vemos a nossa justiça, quando nós achamos que somos merecedores, nós também não temos dificuldade de conhecer a plenitude de Deus, de conhecer o caráter de Deus. Então, quando nós enxergamos de fato quão pecadores, quão merecedores da morte, do inferno nós somos, e pela graça nós somos salvos, aí sim nós conhecemos a Deus. Então, para conhecer a Deus, o orgulho precisa ser lançado fora. É isso, Gi, com você. Lohane levantou a mão. Lohane, Então, só pode falar se Ixi, agora não vai dar porque ela tá ocupada com uma mazinha. Ai, tá cortando aqui o. Peraí, deixa eu tirar se eu tirar do fone, não parece, mas. Peraí, rapidão, rapidão. Tá dando pra ouvir? Sim. Ah, então tá. Então tá bom. Só uma dúvida, pastor, assim, então a gente poderia falar mais ou menos que a gente vê no exemplo de Jó, pegando o gancho que o Gabriel falou, que seria ali meio que a gente saber, enquanto cristãos, né, e buscando o caráter de Cristo, a diferença entre murmurar e lamentar. Porque uma coisa é você murmurar no sentido de
reclamar, você se demonstrar de fato, né, ali não só insatisfeito, mas assim, né, de reclamão, enfim, de não entender o propósito, ou por mais que às vezes a gente não entenda o propósito, eu acredito que Deus não nos vê como uma máquina, né? Você passa ali pelo sofrimento com sangue frio, inocente, não tem o direito de perguntar, mas lamentar seria, ó, nossa Deus, isso está doendo, eu estou sofrendo, isso está ruim, eu não estou gostando, mas por mais que eu não entenda o propósito, eu confio, né? Eu confio naquilo que o Senhor faz. Enfim, seria meio que uma diferenciação para a gente aprender também entre lamento e murmuração. Uhum, uhum. Eu sempre falo, Lohane, que quem clama não reclama e quem murmura não adora, né? Murmurar é o oposto da adoração, de adorar. Agora, lamentar, tem um livro, Lamentações de Jeremias. Então, lamentar o meu sofrimento, lamentar as coisas que estão me acontecendo, o livro de Salmos, ele fala muito sobre isso. Você vê cada salmo que você fala, não precisa falar nada, olha o Salmo 22, né? O Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? E o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É essa dinâmica que é ser crente, gente. Eu acho lindo isso, porque Deus coloca um salmo do lado do outro, um falando que não falta nada e outro falando que falta até Deus. Percebe? É essa nossa humanidade que Deus quer que a gente entenda e aprenda que Jesus viveu tudo isso e venceu. E acho que a dona mulher do seu Jó não foi tão aprovada no teste assim, né? E aí a Patrícia, filha do Rafael e da Jennifer, perguntou por que que a mulher de Jó falou para Jó amaldiçoar a Deus. Quer falar, pastora? Pode falar, pastor. Porque, queridos irmãos e irmãs, eu não quero falar só das mulheres, não, porque tem muito homem também que falta sabedoria. O cônjuge, aí eu generalizo homem e mulher, né? O cônjuge, ele precisa ser sábio. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa na rocha. A mulher crente santifica o seu marido e o seu lar. O exemplo oposto disso é a mulher de Jó. Talvez não querendo viver na pobreza, talvez não se conformando com o sofrimento do marido que ela achava tão bom e tão justo, ela fala, chuta o balde. Então, a mulher de Jó é um exemplo de uma casa desestruturada. É um exemplo de um cônjuge que não soma, subtrai, que não multiplica, divide. E nós aqui que somos cônjuges, e um dia ou ainda seremos, precisamos ter isso em mente. Quantas vezes na nossa vida a gente atrapalha? Então, a história da mulher de Jó é isso, né? Ela estava ali mostrando para Jó uma tentativa de fazer diferente. E aí, queridos irmãos e irmãs, uma lição que eu aprendo. Eu amo a minha esposa, mas ela sabe que a palavra final não é dela, é de Deus. Eu amo as minhas filhas, eu amo a minha neta, mas ela sabe que eu amo mais a Deus do que elas. Então, Jó ensina isso também. Ele mostra que a família é muito importante, mas a família não está acima de Deus. O casamento é importante, mas a última palavra não é do cônjuge. Quantas vezes a gente se submete ao cônjuge em detrimento da palavra de Deus? E a Bíblia fala, Pedro, lá para o Sinédrio, em Atos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, mesmo que seja a minha esposa, meu marido. E, pastor, mesmo de Jó não sendo sábia, mesmo ela falando essas coisas todas, tudo Jó recebeu novo. Tudo foi restituído novo e em dupla honra, até os filhos. Mas a mulher permaneceu a mesma. Então, isso mostra isso também nos ensina muita coisa. Que aí dá esperança para os cônjuges que não alcançaram a sabedoria alcançarem, porque, meu filho, tu casou. E aí, pastora, a gente não vê Jó divorciando, né? Não, nem isso aí, tá vendo? O bichinho Eu não, perseverou. eu não posso entrar, não? Pode falar, Beth? Pode, meu amor. Pode. Deve. Eu queria falar o seguinte: gente, coloca-se no lugar dessa mulher.
Não. Olha que absurdo que foi a vida de Jó. O homem perdeu tudo de um dia para o outro. Você já pensou, perder um filho, agora perder 10 de um dia para o outro, morrer tudo, acabou tudo. Gente, é muito difícil prevalecer, viu? Numa situação Aham, dessa. Se coloca no lugar para vocês verem que sofrimento que foi a vida de Jó e a mulher teve que ficar sem murmurar, pastor. A mulher precisava ficar firme, achando aquilo ali uma coisa normal. Não é, podia, pastor. Ela era, é, nós somos humanos. Agora, o Novo Testamento nos ajuda muito, né? A graça é, nos ajuda muito. Mas a humanidade da pessoa leva ela a, a, a se enlouquecer, como ele falou, você é louca, né? Então, é. era isso que eu queria falar. Mas, Beth, você está O coberta Arthur de... falou, Ah, o Arthur falou aqui, a única coisa que restou para ela foi murmurar. é. A Beth está coberta de razão, mas eu quero fazer um destaque, Beth. A gente Hum, está lendo a mulher de Jó a partir da nossa perspectiva. E se a gente se lembrar que naquela época, qual era o valor que se dava a um filho, qual era a função do filho, é diferente do que é hoje. E eu não preciso ir muito para trás. Pega, Beth, a geração da sua mãe, a dona Laura, ou da mãe dela. Era bem diferente da forma como hoje a relação entre pais e filhos existe. Eu não estou falando que não existe amor, mas eu uhum. estou falando que as relações familiares eram diferentes, os valores eram diferentes, a mortalidade infantil era diferente, tinha-se muitos filhos, então perder um na caminhada era. Então, quando eu leio a história de Jó e não faço a exegese, eu leio na perspectiva de hoje, e isso é aquilo que até a pastora falou na última reunião, o anacronismo. Aí é um perigo, porque eu vou ler baseado nas minhas emoções de hoje. E aí, quando você ouve Abraão indo sacrificar Isaac, é Absurdo. inconcebível hoje. Mas quando você olha para aquela época e para aquela realidade, né, é diferente. Então, eu concordo que o sofrimento dela foi no limite, eu concordo. Mas eu preciso ler a mulher de Jó naquele contexto para aplicar nos dias de hoje. Acho que o Lemuel tinha levantado a mão lá, gente. Lemuel. Uhum. Até pensando nisso, pastor, eu vejo até assim uma sabedoria de Jó a respeito dela, porque ele, tipo assim, ele poderia excomungar com ela, acabar com ela, fazer o que ele quisesse, porque ele tinha uma autoridade muito grande, né? A mulher na época era muito menosprezada. Mas ele fala, você está falando como uma louca, você não é doida. Eu sei que você não é maluca, você tá, né, num surto aí, eu vou deixar passar. Tipo assim, a minha leitura eu vejo assim. Ele Uhum. ainda teve essa paciência com ela, de não fazer coisas piores, né? Bom, E ele ainda ensina a gente, não fala para as pessoas que elas estão loucas, fala, você está isso. falando como um louco. Perfeito. Super atual, né? Super atual. O livro de Jó, dos homens não chamarem as mulheres de louca. Desde lá ele já estava ensinando essa lição. Bom, falamos bastante de Jó. Temos alguma outra consideração, alguma pergunta? Senão a gente passa para o livro de Isaías. Estamos Eu em posso ordem? perguntar? Posso perguntar? Pode, Eu pode. queria saber qual que era o propósito desse livro. O que ele acrescentou na vida de um leitor, do leitor? Beth, nós entendemos que o livro ele cumpre o propósito de transmitir uma mensagem. E a Uhum. mensagem, ela é ampla, né? É aquele negócio. Às vezes, dependendo do meu momento, são alguns ensinamentos que eu vou retirar dessa história. Dependendo do meu momento, outros ensinamentos. Então, eu creio que o resumo do título que ficou conhecido, a história de Jó, tem de ter paciência de Jó, eu creio que nessa frase tem embutido muitas coisas importantes, como perseverança, como resiliência, como não achar que a nossa justiça própria
deve prevalecer diante de Deus, e dessa forma dispensando a graça, a soberania de Deus. Então, eu penso que um ensinamento também, Beth, que eu julgo importante, que a gente acabou não abordando, mas ele é muito decisivo em toda a história de Jó. A questão que é uma luta espiritual, né? O apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades nas regiões celestiais, e Jó é um exemplo prático disso, né? E é importante destacar, Jó não estava vendo o mundo espiritual acontecer, Jó estava sofrendo na carne a perda da família, as questões que ele sofreu. Mas no mundo espiritual a gente está vendo a história acontecendo atrás da cortina, né? Então, a gente precisa estar esperto sobre isso. Eu acho que uma grande lição de Jó para a nossa vida, Beth, é que tudo acontece no mundo espiritual. E nós, então, precisamos estar revestidos com a armadura de Deus, em oração, para decidir as coisas no mundo espiritual. Porque a gente, às vezes, trata só no mundo físico. E a Bíblia, 1 Coríntios 15, 19, diz: se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, uma grande lição, então eu citei diversas aqui, né? Uma grande lição do livro de Jó para mim é que a nossa vida acontece no mundo espiritual. E a gente precisa aprender a viver esse mundo espiritual, através da oração, do jejum, da leitura da Bíblia, pedir para Deus. Lembra do profeta Eliseu que orou? Deus, abre os olhos do meu moço, para ele ver que maiores que estão conosco do que os que são contra nós. Então, Jó me ensina a importância de estar consciente da vida e da batalha espiritual e me preparar para ela. Amém, amém. Muito bom. Quem acha que os pastores poderiam fazer uma sequência de palavras sobre Jó, hein, galera? Quem concorda, fala eu aí nos comentários. Muito bacana. Com certeza. Amém. Uma série de Hashtag, pregações sobre Jó, hein? hashtag absorvemos a dica. Bom, falando então um pouquinho de Isaías, acho que a gente não vai conseguir esgotar todas as perguntas, porque a gente acabou falando bastante de Jó. Mas sobre Isaías, temos algumas perguntas. Primeiro, há mais de um servo do Senhor em Isaías? Como identificar se o texto está falando do povo de Israel, do profeta ou do Messias? Essa é uma pergunta para a gente começar sobre o livro de Isaías. Legal. A gente identifica pelo contexto. A gente identifica pelo que... Aliás, esse é um princípio, né? Texto fora de contexto é pretexto. E a Bíblia se explica por ela mesma. Então, quando eu leio o texto, eu vou ver o que está em volta, e aí eu consigo identificar se está falando do povo de Israel, se está falando do próprio profeta, ou se está falando de um outro que virá depois, no caso, o Messias, né? Eu gosto de dar um exemplo, que o profeta é aquele que sobe numa montanha, ou alguns dizem, né? Fica nos ombros de Deus e vê acima do que todo mundo está vendo. Então, se você olhar para uma cordilheira, você vê diversos topos de montanhas, mas você não vê o vale que tem entre uma e outra. Então, muitas profecias, elas são chamadas de duplo estágio. Deixa eu dar um exemplo do profeta Isaías. Quando ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele fala, então é como se Isaías subisse no monte, nos ombros de Deus, Deus o colocasse no seu colo, nos seus ombros, e ele visse dois topos de montanhas. Mas como ele não vê o vale que tem entre as duas, ele fala das duas pontas que ele está vendo. E aí ele fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu, papapá, papapá. E aí tem um momento que ele fala, né? Se você lê Isaías 59, não, Isaías... Qual que é Isaías mesmo? 61, né? No verso de número 2, ele fala, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. É interessante que quando Jesus vai ler essa profecia, lá em Lucas, ele não fala do ano da vingança. Então, o que quer dizer isso? Isaías 61 é uma profecia que nós chamamos de duplo estágio. O
que quer dizer isso? Cumpriu uma parte, mas não cumpriu a segunda ainda. Então, quando Jesus fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, Lucas capítulo 4, verso 16, ele vai até no verso 19, ele fala, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí ele fechou o livro. Então, ele leu Isaías 61 até metade do verso 2. Ele não leu o verso 2 inteiro, que fala do dia da vingança. Então, Isaías viu duas pontas de montanha, dois cumes, e ele falou como se fosse um só. Aí Jesus, que é o cumprimento da primeira etapa, ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, papapá, mas o ano da vingança ele não cita, porque o ano da vingança não chegou ainda, é um outro estágio. Então, nós precisamos ler Isaías e os outros profetas com essa visão. O profeta ele está trazendo uma revelação. Agora, ele não fala de cronologia em detalhe, porque ele está vendo por cima, e de cima não dá para ver o vão que existe entre uma ponta e a outra. Não sei se... Então, assim, por exemplo, quando fala do servo do Senhor, se estiver falando do próprio Isaías, se estiver falando do povo de Israel, ou se estiver falando de Jesus, está falando da mesma montanha, da mesma cordilheira, só que em etapas diferentes. São muitas camadas. Uhum. E uma outra pergunta: o que Deus queria ensinar quando determinou que Isaías andasse nu e descalço por 3 anos? Acabar com o consumismo. Deus estava ensinando sobre o perigo do consumismo, né? Queridos, na Onde que verdade, está isso, Evandro? Isaías, deixa eu achar aqui, é 20, eu acho. Eu já li Isaías 20. Isaías 20 está escrito assim: no ano em que Tartã, enviado por Sargon, rei da Síria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta dos teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. O que Deus estava falando? O Isaías era um artista, né? O Isaías usava as artes encenando para transmitir a mensagem, assim como o nosso Ministério de Artes faz isso muito bem, assim como o nosso Jesus aqui, Lemuel, que no final do ano interpretou Jesus. O que Isaías está falando aqui? De uma forma visual, de uma forma lúdica, de uma forma contundente, porque você imagina um cara andando pelado, descalço, quanta conversa não gerou. Ele estava falando que era para o povo ficar longe de uma aliança com o Egito e com a Etiópia, porque o Egito e a Etiópia seriam vencidos pela Síria. E se o povo fosse para o Egito e para a Etiópia, o povo ia também perder, assim como Isaías estava representando na nudez e no estar descalço. Então, foi uma forma didática, artística, pedagógica do profeta inculcar na cabeça do povo, por um exemplo do que ia acontecer. O profeta Jeremias fez a mesma coisa. Quando o povo estava querendo descer para fazer aliança com o Egito, e Deus estava falando que ia ser os babilônios que iam escravizar e dominar, o Jeremias ele colocou um jugo, aquela madeira que se coloca no lombo do boi para o boi puxar a carroça. O Jeremias colocou um jugo nas costas dele de madeira e ficou andando pela cidade falando: olha, se vocês forem para o Egito, é isso que vai acontecer com vocês. Aí o que os príncipes fizeram? Quebraram e tacaram fogo no jugo de madeira dele. Sabe o que ele fez? Pegou um de ferro e continuou anunciando. Então, essa é uma forma do profeta transmitir a palavra de uma forma radical para que não houvesse dúvida na mensagem transmitida. Perfeito. Mais contribuições, perguntas? Pastor, só assim, essa passagem é muito, eu acho muito estranha, sabe? Porque ainda mais que ele escreve que vem de Deus falando para ele ficar nu, né? Ficar Uhum. totalmente despido. Eu ficava assim indignado, meu Deus,
Eu acho que era muita vergonha para o próprio Isaías, né? E assim, tanto que ele é servo e submisso a Deus e fazer uma coisa que Deus está mandando, que é uma coisa totalmente maluca. Eu fico até hoje assim muito abismado com essa passagem. Deus mandou um profeta com uma prostituta e ainda ser traído. Pois é. Oséias. Misericórdia, é uma confusão danada, gente do céu. Mas, ô Lemuel, olha que coisa interessante, Beth, pastora, todos nós, que o Nazireu, que era o consagrado do Antigo Testamento, ele tinha de andar de cabelo comprido. E lembra que Paulo fala que cabelo comprido era vergonha para o homem, lá em Coríntios? Então, Lemuel, ser crente, ser consagrado, ser um nazireu, era ser objeto de escárnio, era ser objeto de todo mundo falar assim, olha ele, todo mundo sabia quem era ele. Né? Então, e nós precisamos ser os nazireus do Novo Testamento, desculpem, nós precisamos ser os consagrados do Novo Testamento. Por que o nazireu não tocava em nada de morto? Eram 3 coisas, né? Não tocar em nada morto, não passar e nem tocar em nada que tivesse derivado da uva, do vinho, e também usar cabelo comprido. O que representa isso? Nós somos pela vida, nós somos pela plena consciência, e o vinho tira a consciência, e nós somos pelo testemunho. A gente não está nem aí com o que vão falar de nós. Eu uso cabelo comprido. Então, andar pelado, usar cabelo comprido, é se posicionar e pagar um preço. Agora, não vamos sair por aí andando pelado, não. Só se Deus mandar, né? E aí tem que ter muitas confirmações. Tem que O ser pastor está com medo de Isaías, alguém aparecer aí com essa profecia. É bom. E a próxima pergunta está sobre Isaías 29, no versículo 10, né? Eu vou ler aqui. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de sono, de profundo sono, fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. E aí a pessoa pergunta: se o próprio Deus cega, ensurdece e adormece o seu povo, ele não estaria retirando deles a capacidade de responder? Tá, esse Entenderam a versículo. pergunta? Então, para seminarista responder? Não, eu respondo. Essa pergunta, eles podem ajudar depois. Essa pergunta, esse versículo, para mim, não serve para pergunta. Eu vou explicar por quê. Esse versículo está falando que Deus deu profundo sono e fechou os olhos, não mandando o profeta. Então está escrito assim: o Senhor derramou Deixa eu sono. terminar de ler a pergunta, tem mais uma partezinha. Então vai, por E a favor. pessoa ainda coloca assim, ó, como pode Deus condenar um povo que ele mesmo incapacitou de entender? Isso não quebra as bases da doutrina da responsabilidade humana e da justiça de Deus? Legal, então, vou responder isso também com a graça de Deus, mas primeiro falar do versículo 10 de Isaías 29. 29:10 não serve para falar sobre isso, porque 29:10 está falando que Deus não deu profeta. Entre Zacarias e Malaquias e João Batista foram 400 anos de silêncio, por exemplo. Então, quando está falando que Deus não falou com o povo através de profeta, quer dizer que o povo não ouviu, o povo ficou surdo, o povo não viu, não teve revelação através do vidente. Agora, deixa eu dar um exemplo para ilustrar, e aí eu já entro nessa consideração da pergunta. Se eu chego para uma pessoa que fuma muito, ou mesmo que seja aquele cigarro eletrônico, e fala, para de fumar, isso vai te dar efizema pulmonar, para de fumar, isso vai te dar câncer no pulmão, para de fumar. Se eu aviso a pessoa sobre isso, e um dia eu paro de falar, e a pessoa morre de câncer, foi culpa minha? Foi porque eu parei de avisar? Foi porque eu cantei a bola que ele ia ter câncer, eu profetizei? Não! Então, eu vejo, meus irmãos e irmãs, situações como essa de Deus, entre aspas, endurecendo o coração do povo. Eu vejo como um Deus que, lembra que Apocalipse fala, aquele que rouba, continua roubando, não quer dizer que Deus está liberando o roubo, mas quer dizer que Deus falou, já deu,
eu já falei tudo o que precisava. E se vocês não ouviram, a palavra continua aí. Mas aquela história do médico que fala assim, olha, você não quer tratar mesmo da diabetes? Você quer continuar vivendo uma vida desregrada? Então, aí a pessoa, quando morre de diabetes, os parentes não podem alegar que o médico foi culpado. Então, eu não vejo em nenhum momento Deus tirando a responsabilidade humana ou o livre-arbítrio. Deixa eu dar um outro exemplo para ilustrar. Lembra, eu quando era criança, eu ficava encantado com isso, uma plantinha que chama Dorme Maria? A Beth vai lembrar disso também. Era uma plantinha, uma plantinha que quando você toca nela, ela fecha. A gente tocava e falava, Dorme Maria, ela fechava. Tem um outro bichinho pequenininho que chama tatu-bola. É um bichinho pequenininho assim, uma larvazinha, que você coloca a mão nele, ele se fecha. A tartaruga, você coloca a mão nela, ela se encolhe. Ela encolhe. Quem fez a tartaruga encolher? Eu que toquei nela? Ou a reação dela a um toque meu? Então, quando eu falo que Deus endureceu o coração do povo, Deus é soberano, ele pode endurecer a hora que ele quiser e ninguém precisa questionar. Todavia, eu vejo esse texto como Deus agindo e a pessoa, por livre e espontânea vontade, na sua responsabilidade humana, usando o seu livre-arbítrio, ela se fecha. Se ela se fechou, foi exclusividade dela. Se o cara não quis dar ouvido para o médico e o médico parou de falar, ele morreu de câncer, foi decisão dele. Então, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse enfatiza a soberania de Deus. Mas Deus, sendo soberano, ele não é um ditador. Sendo soberano, ele não é um déspota que não está nem aí com as pessoas. Eu já fui chefe de laboratório, que eu tinha mais de 20 funcionários debaixo da minha tutela, da minha supervisão. O bom supervisor é aquele que não precisa ficar vigiando o funcionário. O bom supervisor é aquele que ensina o funcionário, que tem no funcionário um parceiro, e o funcionário tem liberdade para agir. Mas o fato do funcionário ter liberdade para agir não quer dizer que o patrão deixou de ser patrão. O patrão continua sendo patrão e continua tendo autoridade para mandar embora a hora que ele quiser. Mas ele, usando da autoridade que ele tem, ele decide que o funcionário vai ter liberdade para chegar 10, 15 minutos mais tarde, sem problema algum. Então, Deus é soberano. A soberania de Deus é inquestionável. Agora, Deus é tão soberano que ele decidiu deixar a gente livre. Ele nos fez semelhantes a ele. E isso não quer dizer que a soberania de Deus está em xeque. Pelo contrário, quer dizer que Deus é amor. Amém. Que bom. Amém. E, continuando aqui, acho que a gente tem tempo para mais uma perguntinha sobre Isaías, né? Então, a pergunta é sobre o capítulo 58, que traz um forte apelo à justiça social. Como a igreja pode viver hoje o jejum que Deus escolheu sem cair em ativismo? Boa pergunta. Isaías 59 está falando que o jejum que agrada a Deus, né? 58, acho. 58, Isso. Porventura não é isto que eu escolhi, o jejum que solta as ligaduras da impiedade, desfaz as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos, despedaços todo jugo? Boa pergunta essa. Queridos, o nosso problema é que a gente, para fugir de um extremo, a gente vai para o outro. Então, quando você tem uma coisa caindo de um lado, você quer puxar. E aí você vai puxando para não deixar cair, você vai para o outro lado. Deixa eu dar exemplo claro. Nós, protestantes, acreditamos que os católicos romanos têm Maria demais. A gente, para não correr no erro de ter Maria demais, a gente tem Maria de menos. Então, a gente não trata Maria como uma bem-aventurada que ela é. É difícil você ver um casal crente dando nome para a filha de Maria. E é bíblico. Então, a gente sai do extremo, na nossa opinião, católico, e vai para o outro extremo, e a gente perde o equilíbrio. A questão da boas obras, já que o espiritismo e uma parte e o catolicismo também fala que as obras justificam, o espiritismo fala que sem caridade não há salvação,
e o católico fala que além da graça tem as obras que justificam, a gente, se opondo a isso, a gente foi para o outro extremo, que a gente Não faz nada. não tá nem aí em abençoar o próximo. E aí entra essa questão do ativismo, já que hoje tem tanta gente defendendo e a cultura woke e outras coisas mais, a gente se posiciona do outro lado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos recentemente pessoas que saíram da nossa igreja porque não concordam com o ministério pastoral feminino, porque fala que o ministério pastoral feminino tem a ver com essa ideologia do mundo atual, liberal, e que isso tem a ver com o feminismo. Queridos, a Igreja Metodista consagra a pastora antes do movimento feminista. Então, a gente não pode abrir mão de uma verdade bíblica porque tem gente fazendo coisa errada por aí. Então, há um risco, sim. A pergunta foi oportuna porque há um risco da gente ser confundido com a questão do ativismo. Mas nós temos de crer na... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente se preocupa mais com o que os crentes vão falar do que qualquer outra coisa. Misericórdia. Sabe? A gente... eu sou de uma época que a Igreja Assembleia de Deus não tinha bispo. E eles falavam mal de bispo porque associava com a Igreja Católica. A Igreja Metodista nunca ligou para isso. Está na Bíblia, episcopo quer dizer bispo, e a gente crê e tem. Hoje a Assembleia de Deus tem bispo. Então, num passado não muito distante, pastora, mulher, era só na Igreja Metodista. Hoje a maioria das comunidades tem ministério feminino. Então, nós não temos dificuldade nenhuma em levantar uma bandeira bíblica, mesmo que outras tradições evangélicas se oponham a nós, porque nós estamos pela Bíblia. Então, nós precisamos sim fazer o bem. Lembra na pandemia, no aniversário de maio de 2020, nós levantamos mais de 500 cestas básicas para abençoar as pessoas na pandemia? Então, a gente vai fazer caridade, vai fazer boas obras, vai fazer o jejum correto, sim, mas não para conquistar coisas e nem para ganhar salvação. Mas nem comprar salvação. Exatamente, é porque Deus já nos deu. Nós precisamos reconhecer, somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Justamente. E uma característica... Opa, tia Beth, pode falar. Minha mãe falava que Jesus Cristo, quando a gente aceita Jesus como Salvador, as obras acompanharão os crentes, os remidos. Nós temos obrigação, como crentes em Jesus Cristo, de acudir o necessitado, de fazer o bem. Isso não é obrigação, é consequência de Jesus em nós. Amém? Amém, amém, Beth, amém. Pastora, só para completar isso que a Beth falou, um texto muito conhecido, Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, que sinal é esse? Sinal não é só sobrenatural, sinal são obras. Sinal são boas obras. Fala, pastora. O povo era esse lugar assim de mostrar essa religiosidade, de mostrar, né, de que serviu ao Deus, o único Deus, mas vivendo uma vida totalmente às vezes depravada, distorcida, egoísta, murmurenta, tanto que Jesus ele já falou aos fariseus, falou aos religiosos, né, da época sobre o jejum que eles faziam, que faziam questão de mostrar que estavam em jejum, questionaram Jesus porque os discípulos dele não jejuavam. Então, isso estava muito incrustado, né, na vida deles, assim, e nessa religiosidade que também está em nós, e a gente tem que sempre tomar cuidado com isso, de viver esse jejum, essa vida religiosa por aparência e às vezes até em detrimento das obras de piedade que Jesus nos chama para fazer também. Assim, às vezes, como eu estou em jejum, eu não posso nem preparar uma marmita para entregar para alguém, porque eu não posso comer, então eu nem vou chegar perto, sabe? Então, eu vejo assim, o profeta já falando de algo que Jesus também iria tratar lá na frente também. Quando, por exemplo, quando os discípulos estavam com fome e pegaram as espigas de milho, eles ficaram brigando que os discípulos comeram no dia de sábado, porque tiveram que pegar a espiga. E aí Jesus já fala, gente, vocês não lembram lá de Davi que comeu a comida do templo? Então, era algo muito deles e que também é nosso, que a gente tem que tomar cuidado para não vir nos dominar. Amém.
E pastora, irmãos e irmãs, gostei muito dessa pergunta. Primeiro, que se a gente não quer ser confundido com o ativismo, a gente corre um outro risco, a gente ser confundido com o hedonismo, porque hoje a gente vive uma cultura hedonista da cultura do corpo. E hoje muita gente pensa no jejum, é jejum intermitente, é não sei o que, é não sei o que lá, voltado para o corpo. Então, eu não posso fazer o meu jejum espiritual também correndo o risco de estar preocupado mais com o corpo, não que o corpo seja mal. Mas daí, eu quero concluir essa fala minha, né, falando que a gente tem um diferencial que não vai nos confundir com o ativismo. Nós temos algo a mais que nunca vai nos confundir com esses movimentos de cultura, de ideologia, que é Jesus. Queridos, Verdade. o que nos diferencia de qualquer outra ONG, o que nos diferencia de qualquer outra entidade que prega o meio ambiente, proteção do meio ambiente, isso, aquilo, Meu Deus, meu é celular. Jesus. É Jesus. Então, é Jesus que faz diferença na nossa vida. Nós não podemos nos nivelar na ação social na régua baixa. Nós temos de fazer, sim, tudo que tiver ao nosso alcance, mas lembrando que a nossa régua está acima. Eu quero falar de um livro que eu, por enquanto, não recomendo a leitura. Estou lendo esse livro, John MacArthur, Nossa Suficiência Vem de Cristo. E ele fala de 3 influências letais que minam a sua vida espiritual. Ô, Giovana, sabe qual que é uma das influências? A psicologia. Esse camarada, ele fala mal da psiquiatria, ele fala mal da psicologia, ele fala mal de um monte de coisa, falando que o cristão não precisa dessas coisas. Mas sabe por quê? Ele está indo para um extremo. Por que ele está indo para um extremo? Porque o outro extremo é que hoje os pastores abrem mão da teologia para viver outras ciências. Então, o pastor é coaching, a pastora é psicóloga, vai tratar tudo na base da ciência e esquece de algo a mais. Então, o problema é o extremo. A psicologia e a psiquiatria são instrumentos na mão de Deus, mas elas têm um limite. O fazer o bem ao próximo, o fazer ação social, são obrigações que nós temos, mas ela tende a apontar para algo a mais. E aí eu concluo, já falei um monte de concluo, né? Quando Jacó sonhou, lá em Gênesis, o sonho dele tinha uma escada que ligava o céu na terra. Qualquer sonho nosso que não tiver escada é sonho humano. Então, tudo que nós fizermos tem de ter uma escada. E lá em João capítulo 1, essa escada é Jesus, que nos liga o céu na terra. Amém. Essa já foi a sua consideração final, pastor? Já. Eu passo para a pastora Rose para suas considerações finais, pastora. As minhas considerações finais é que é muito bom estar com vocês e conversar sobre a palavra de Deus, sobre teologia, e diferente de muitos pensamentos antigos, né, de que a teologia esfria o homem, pelo contrário, eu acredito que ela nos fortalece e acende a chama no nosso coração de continuar conhecendo a Deus, continuar conhecendo o caráter de Deus. Essas histórias, todos esses contextos, eles revelam mais sobre nós, né? E que a palavra continue a ferir o nosso coração, a nos ofender, porque a palavra não é para fazer só carícias, mas é para trazer transformação para dentro de nós. Então, que possamos continuar vivendo essa verdade em nome de Jesus. E é isso. Domingo de manhã, revelação do baby eclesiástico. Amém. Pastor, então escolhe alguém aí, ou ora por nós, ou escolhe alguém para orar por nós para a gente encerrar hoje. Amém. Eu podia pedir para o Lemuel orar por nós. Lemuel? Lemuel. E a gente, pessoal, vamos continuar firme no propósito, vamos continuar lendo a palavra, fazendo rota, e com certeza Deus vai continuar nos abençoando poderosamente. Eu estava até pensando agora que quando começo a responder algumas coisas, eu fico meio nervoso, eu fico muito... Então, me perdoe a minha emoção exacerbada aí defendendo algumas causas, mas é porque eu acredito e defendo. Pastor, a gente ama o Senhor como o Senhor é. Amém, amém. É verdade. Fala que eu amo o Arthur também, para falar. O senhor ouviu, né? Todo mundo ouviu.
O Lemuel, ora pelo Arthur também. Bora. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, por este momento, nós te agradecemos porque nós tivemos esse momento, Senhor Jesus, de aprendizado, Pai, esse momento que nós podemos, Senhor Jesus, aprender mais de Ti, da Tua palavra, Senhor, que essas palavras venham fortalecer o nosso coração, a nossa caminhada, Pai, que cada um, Pai, que tem feito esse propósito do Rota 66, possa ser fortalecido pelo Senhor, Pai. Aqueles que estão, Senhor Jesus, prestes a desistir, aqueles que estão firmes, Pai, independente, que o Senhor venha trazer sobre nós a tua unção, a força, a perseverança, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, fiquem de olho no grupo que nós vamos divulgar a próxima data e as perguntas que não deu tempo hoje, a gente começa na próxima aula. E até Perfeito. domingo na revelação do Baby Oliveira Senra. Domingo também tem Santa Ceia, tem É Quilo do mesmo. Amor e também Ai, tem batismo de novos Uhul! membros. Benção, Tudo fiquem isso com no Deus. domingo Falaram só. junto igual no vídeo. Batido. Muitas Até emoções. domingo. Tchau, gente. Tchau.